Bom, muito boa noite, então, a vocês, alunos aqui do curso de graduação em filosofia, também alguns dos nossos alunos do mestrado em filosofia, que eu vejo que estão aqui presentes, e aqui de esteja assistindo. Eu sou o coordenador do pós-graduação em filosofia da Unicinos, mestrado e doutorado, professor Adriano Naves Brito. Quero anunciar para vocês, então, hoje, apresentar a vocês o professor João Branquinho, da Universidade de Lisboa, que vai nos fazer uma conferência sobre necessidade natural e necessidade metafísica. O professor João Branquinho é um professor catedrático na Universidade de Lisboa. As áreas de atuação, as principais áreas de atuação do professor são metafísica, filosofia da linguagem e fundamentos das ciências cognitivas. Ele foi, até recentemente, o presidente da Sociedade Europeia de Filosofia Analítica e coordenou um grande encontro da Sociedade Europeia em Lisboa, em 2005. Esse ano acontece o mesmo encontro na Polônia. E foi um dos co-organizadores da Enciclopédia de Termos Lógicos, que saiu aqui no Brasil, em 2006, pela Martins Fontes, São Paulo. Então, é uma obra que pode ser do nosso conhecimento de alguns, que podem tê-la visto por aí, anunciado ou mesmo numa livraria. Bom, então, ele vai nos fazer essa conferência sobre necessidade natural e necessidade metafísica, mais ou menos 50 minutos. Em seguida, teremos tempo então, para as perguntas. Muito obrigado por ter aceito o convite, João Branquinho, muito bem-vindo aqui à Unicinos. Eu agradeço, é um prazer estar aqui, agradeço ao professor Adriano Naves Brito o convite. E o meu tópico é aquilo, necessidade natural e necessidade metafísica. Eu vou usar, para vos dar uma ideia da sequência da comunicação, eu vou usar... Eu peço desculpa pela pronúncia, é a primeira coisa. Mas não tenho outro sotaque, não consigo arranjar outro sotaque. Mas espero que se perceba o português de Portugal bem. Vou tentar falar devagar. O meu tema é este, necessidade natural e necessidade metafísica. Espero conseguir lidar com esta tecnologia toda bem. Posso passar. Vou começar por dar uma ideia dos objetivos da palestra. E o objetivo central é discutir as conexões entre a modalidade natural, estes termos eu já vou introduzir algumas definições simples, daqui a pouco, entre a chamada modalidade natural, ou nómica, ou causal, também se costuma, ou física, se quiser, para sermos ainda mais estritos, e a outro tipo de modalidade que é, na literatura contemporânea desde Solzhenitsyn, é chamada de modalidade metafísica. Eu já vou dar exemplos daqui a pouco e dar algumas definições de trabalho destas noções. E, em particular, o que eu quero é responder à seguinte pergunta. E a pergunta é esta: se toda a necessidade natural é uma necessidade metafísica, ou se há necessidades naturais, causais, nómicas, em particular se as leis da natureza são contingentes, quer dizer, não são metafisicamente necessárias. Esta é a alternativa, ou há verdades naturalmente necessárias que são verdades metafisicamente contingentes, quer dizer, o que é uma verdade contingente? Talvez eu tenha que começar pelo básico. Uma verdade contingente é uma verdade, mas que poderia não ter sido verdadeira. Se eu estou aqui agora, é uma verdade contingente que eu poderia estar no outro lado, poderia nem sequer ter vindo ao Brasil. Portanto, é verdade que eu estou aqui agora, mas poderia não ter sido o caso que eu estou aqui agora. É uma verdade contingente. Portanto, a pergunta ali é se as verdades naturalmente necessárias, em particular se algumas leis da natureza, por exemplo, as leis da atração universal de Newton, se forem leis da natureza, têm esta condição, se não só são verdadeiras, como não poderiam ser falsas, caso em que são necessárias, ou se são contingentes como esta verdade, do género desta verdade que eu acabei agora de enunciar, eu estou aqui agora. Esta é, de facto, contingente, se as leis da natureza, algumas delas, pelo menos as mais típicas, também são metafisicamente contingentes. Eu vou chamar a tese da subsunção a esta tese que vem a seguir, praticamente já foi enunciada antes, é a tese da inclusão da necessidade, toda a necessidade natural, na necessidade metafísica.
E a tese é esta: para qualquer proposição P, arbitrária, se P é naturalmente necessário, então P é metafisicamente necessário. Portanto, se a tese for correta, a necessidade natural é apenas uma espécie de necessidade metafísica, toda ela é subsumida na necessidade metafísica. Se a tese for incorreta, pelo menos alguma necessidade natural, por exemplo, as leis da natureza são naturalmente necessárias, são de certeza, mas são metafisicamente contingentes, se a tese for falsa. O meu argumento vai ser, esta é basicamente a direção da palestra, argumentar no sentido de mostrar que a tese da substituição é falsa, que há verdades que são naturalmente necessárias, mas que são metafisicamente contingentes, e entre essas verdades estão algumas leis da natureza, mas a novidade, esta ideia já tem sido argumentada, aliás é argumentada aqui, por Keith Fine neste ensaio, que eu vou discutir. Parte da palestra é uma discussão deste ensaio. Chama-se The Varieties of Necessity, está publicado numa coleção de ensaios de Keith Fine, Modality and Tense, pelo Oxford University Press em 2005, é uma coleção de ensaios dele. Keith Fine é dos maiores metafísicos a trabalhar contemporaneamente, e ele argumenta contra a tese da subsunção, mas introduz casos que eu acho que são bizarros, que não são precisos para mostrar que a tese da subsunção é falsa. Portanto, eu vou mostrar duas coisas: que a tese da subsunção é falsa, por um lado, que há verdades naturalmente necessárias que são metafisicamente contingentes, não são metafisicamente necessárias, e por outro lado mostrar que os casos que Keith Fine introduz são demasiado fortes, demasiado bizarros, e com os casos tradicionais nós conseguimos provar que a tese da subsunção é falsa. E, portanto, estes são os objetivos, para antecipar o que é que se quer mostrar. E agora o que eu tenho são os tópicos, tenho uma sucessão de tópicos. Vou começar com definições de trabalho. Eu estou a pressupor que há muita gente aqui, e eu próprio não estou certo acerca destas. Estas noções não têm uma definição completamente rigorosa e precisa, não são bem noções matemáticas, são noções filosóficas e, portanto, têm um certo grau de liberdade de caracterização. De maneira que eu vou começar com definições de trabalho, que não são suficientes para os nossos propósitos, mas não são a matéria, o estado final da questão, só para vos dar uma ideia do que é que se entende por necessidade metafísica, necessidade natural e outros tipos de necessidade, como a necessidade conceptual, a necessidade lógica, a necessidade matemática, etc. Esse é o primeiro ponto. Isso vou fazer a partir de agora em como é que se chama isto em português do Brasil? Câmara de documentos. Não. Lâmina. Vou mostrar em lâmina. Nós chamamos acetato, a transparência, exato. E, portanto, este vai ser o primeiro ponto. No segundo ponto, eu vou-vos dar uma ideia da concepção clássica ortodoxa das relações entre as diversas modalidades aléticas. A lética quer dizer modalidades relacionadas com a verdade. São modos que uma proposição tem de ser verdadeira. Pode ser necessariamente verdadeira, contingentemente verdadeira, necessariamente falsa, contingentemente falsa, etc. Tudo isto são modos aléticos, quer dizer, relacionados com a verdade. São modos, modalidades, pelos modos através das quais uma proposição, uma afirmação é verdadeira ou falsa. E, portanto, este é o segundo ponto. Tenho uns diagramas também em lâminas, transparências. Tenho uns diagramas em transparências para vos dar uma ideia de qual é a concepção clássica das relações entre as modalidades. É o ponto 2. O ponto 3, vou introduzir aquilo que já, nos objetivos, basicamente já tenho uma ideia do que é a tese da subsunção de que em que? Da necessidade, toda a necessidade natural na necessidade metafísica, e uma doutrina, um ponto de vista associado, que é o monismo modal. O que é o monismo modal? É a tese que há uma única modalidade. Todas as outras são, digamos, um certo género grande, e todas as outras modalidades seriam espécies desse género. Todas elas se deixariam reduzir a essa necessidade, tomada como central, que seria a necessidade metafísica. Portanto, o monismo modal, neste caso, é a redução de toda a necessidade conceptual, lógica, matemática, tudo, menos a moral. A moral eu não vou tratar. Portanto, só vou tratar da necessidade alética, portanto, de modos como a posição tem de ser verdadeira, não vou tratar do caso moral, da necessidade moral e de outras necessidades, mas estas deixar-se-iam todas reduzir à necessidade metafísica, que era, digamos, o grande género, de cujas, todas estas necessidades seriam espécies desse género, em particular a necessidade natural. Para este ponto de vista do monismo modal ser correto, pressupõe que a tese da subsunção seja correta. Nós só conseguimos reduzir a necessidade natural à necessidade metafísica, defendendo o monismo modal, defendendo ao mesmo tempo a tese toda a necessidade natural e a necessidade metafísica. Portanto, se esta tese cair, que é o que eu vou mostrar, cai o monismo modal. Qual é o contrário do monismo modal? Qual é o contrário do monismo?
Dualismo? Não. Mais. Pluralismo modal. E, portanto, se o monismo modal cai, o pluralismo modal cai também. E, portanto, se a tese da subsunção cai, o pluralismo modal é defensável, pelo menos. Quer dizer, isto não são coisas completamente definitivas, mas dá-vos uma ideia da disputa que está a ser feita aqui, contemporaneamente. Este é o ponto 3. O ponto 4 é... há pessoas que defendem, que atacam a tese da subsunção, argumentando que as leis da natureza, eu vou usar como exemplo, qualquer uma serve, vou usar como exemplo a lei da atração gravítica de Newton. Estou a designar como lei do quadrado. Já vos vou daqui a pouco dizer em que é que consiste. Portanto, o primeiro argumento quando a tese da subsunção é mostrar que estas leis da natureza, isto é um exemplo paradigmático que se aplica-se às outras, são naturalmente necessárias, mas metafisicamente contingentes. Quer dizer, há universos, para dar-vos uma ideia, há universos possíveis que seriam regidos por leis diferentes. Poderia ter havido leis diferentes da natureza. Caso em que as leis da natureza que regem o nosso universo só valem para o nosso universo. Não valeriam, portanto, seriam falsas para universos alternativos governados por leis diferentes. Parece ser uma tese, isto destruiria a tese da subsunção. Parece ser uma tese razoável, no entanto, há argumentos contra, e é no ponto 5. Que há réplicas a defender a tese da subsunção, feita por gente mais contemporaneamente. Um filósofo americano, Shoemaker, tem esta ideia, replica contra ver as leis da natureza como contingentes, argumentando que elas só parecem ser contingentes, são de facto necessárias, e não é só naturalmente necessárias, é necessárias no sentido mais vasto possível. Portanto, seriam metafisicamente necessárias, apesar das aparências, é o que ali está. Depois, em filosofia, há sempre réplicas e contra-réplicas, e, portanto, a seguir aparece um argumento de Kittfein, que é o que eu vou discutir, contra aquela defesa da tese da subsunção, e contra a tese da subsunção, mostrando, através deste caso bizarro, que é o caso da schmata, eu daqui a bocadinho já vou dizer o que é isso da schmata. Massa, toda a gente sabe o que é um conceito de física. Schmata é um conceito artificial introduzido de uma certa maneira, já vamos ver como. E, portanto, o argumento que define o que ele argumenta contra a tese da subsunção através do caso da schmata. Finalmente, o ponto 7, que é a contribuição que eu quero fazer, eu vou argumentar que o caso da schmata não é necessário. Não vou discutir se é um bom caso ou não, se ele tem a razão ou não, porque acho que não é necessário. Só com os casos mais simples, só com os casos das leis da natureza, da atração gravítica de Newton, consegue-se, com algum trabalho de reflexão, invalidar a tese da subsunção. Portanto, invalidar a tese da subsunção invalida-se a doutrina do monismo modal, ou seja, a subsunção, a redução de toda a modalidade, em particular da modalidade natural à modalidade metafísica, e defende-se a ideia genérica do pluralismo modal. Bom, isto é uma antecipação do que vem. Vou começar então com o primeiro ponto, e agora vou passar para aqui para os... Como é que é? Transparências. As transparências, e vamos começar então com o primeiro ponto, que era, vou ter que andar para trás. Como é que se anda para trás com isto? Do outro lado. Tem que ser um a um. Começar ali com o primeiro ponto, as definições de trabalho das diferentes noções de modalidade elétrica, sobretudo com exemplos. Eu não tenho definições rigorosas. Vou usar muitas ideias de Kittfein neste livro, mas muito popularizadas, sem coisas técnicas que não interessam. Sobretudo através de exemplos. E começamos... Agora eu queria talvez projetar este. Ok. Vê-se bem daí. Vê? Para começar ali com as definições de trabalho para as modalidades elétricas dos diversos géneros. Começando com esta ideia de uma possibilidade, uma verdade conceptualmente possível. E a definição que eu tenho é aquela que ali está. Uma proposição P, uma afirmação, se quiserem, uma coisa que pode ser verdadeira ou falsa. É conceptualmente possível, a definição é esta, é a que está ali do lado direito. A verdade destas afirmações, destas proposições, não é excluída, não se consegue excluí-las como falsas, se quiserem, apenas com base na natureza dos conceitos que nós empregamos nas afirmações. Um exemplo é aquele que ali está, a água não é H2O. Não é através do conceito de água e do conceito de H2O que eu consigo mostrar. Nós sabemos todos que a água é H2O. Mas o facto da água ser H2O não é conceptualmente necessário, uma vez que não é uma verdade que nós descobramos através da inspeção dos conceitos.
Ele levou tempo, só no século XVIII é que se descobriu a composição química da água e não foram os filósofos sentados numa poltrona, refletindo acerca do conceito de água, da maneira como nós falamos da água, descobrem a composição química da água. Portanto, isto seria uma verdade apenas conceptualmente possível, a água não ser H2O, uma vez que não é excluída apenas com base na natureza dos conceitos de emprego, nomeadamente no conceito de água, H2O, etc. E depois tem cá em baixo a definição, esta segunda, de uma verdade que é conceptualmente necessária, e as duas coisas dão-nos a modalidade designada modalidade conceptual, que é basicamente a ideia, é só, digamos, adaptar dali. A verdade é uma consequência da natureza dos conceitos. A verdade, uma proposição P é conceptualmente necessária quando a sua verdade é exigida, é requerida, é uma consequência forte da natureza dos conceitos usados na proposição, utilizados na afirmação. Por exemplo, ninguém é mais alto do que si mesmo. Eu não preciso olhar para pessoas para determinar isto como uma verdade. Basta-me ter um conceito adequado de altura. Ou, se quiserem, nenhuma pessoa solteira é casada. Nenhuma pessoa solteira é casada também é verdadeira, e eu não preciso olhar para o mundo e para as pessoas solteiras e verificar se elas estão casadas ou não, uma vez que só pela inspeção dos conceitos que lá estão, conceito de solteiro e casado, basta-me saber falar português e usar bem as palavras, ter os significados corretos das palavras para poder imediatamente determinar estas verdades como verdades, apenas com base na inspeção dos conceitos. Estas definições não são completamente... Há casos de fronteira disto, mas eu só quero introduzir definições de trabalho para a gente saber como é que se está a mover nisto. A seguir portanto, passa-se da modalidade conceptual para a modalidade lógica, a possibilidade lógica e a necessidade lógica, e basicamente estamos ali, tem ali a definição de em que é que consiste uma proposição que podia ser logicamente possível e depois vem o logicamente necessário. Quando basicamente é a mesma coisa, o que é que em vez de ser com base na natureza dos conceitos, é com base na lógica, seja ela qual for. Geralmente o padrão da lógica que é usado é a lógica clássica, aquela que estuda-se no, eu não sei se no ensino médio aqui se estuda lógica, mas no primeiro ano dos cursos das graduações em filosofia, geralmente, estuda-se lógica, a chamada lógica clássica, inclui a lógica aristotélica, quando se fala aqui de lógica é só esse fragmento muito simples da lógica. E, portanto, uma posição é logicamente possível quando a sua verdade não é excluída apenas com base na lógica. Por exemplo, alguns solteiros são casados. Esta é excluída com base nos conceitos. Esta é uma impossibilidade conceptual. Mas não é uma impossibilidade lógica. Porque a lógica não nos permite eliminar isto. Não nos permite determinar esta como falsa. Alguns solteiros são casados. Eu preciso conhecer a estrutura da afirmação, mas preciso saber alguma coisa acerca dos conceitos, do significado das palavras solteiro, casado, etc., para poder excluir esta, para poder reconhecer esta como falsa, ou seja, excluir a sua verdade. E é logicamente necessária, basicamente a mesma ideia, quando a sua verdade é uma consequência da lógica. Eu aqui estou a ser deliberadamente vaga acerca de qual é a lógica, mas pensem naquele fragmento mais simples da lógica clássica. Este é um exemplo controverso. Vênus, se existe, é fósforo, estrela da manhã. Vocês sabem o que é fósforo? A estrela da manhã e a estrela da tarde são duas designações usadas para o mesmo planeta Vênus, tal como aparece de manhã e aparece de tarde. E, portanto, estes são identidades. Aquilo são identidades. Véspero, ou a estrela da manhã, se existe, é a estrela da tarde. O exemplo que ali está é Vênus. Vênus, se existe, é fósforo. São identidades, de facto. Mas são identidades que são estabelecidas. Aqui nós temos que alargar um bocado a lógica. E se nós pensarmos a lógica como incluindo a lógica modal quantificada mais simples, isto parece um palavrão, mas não é. A lógica da modalidade, nós conseguimos determinar esta como verdadeira só com base na lógica alargada. Porque as identidades, o que a lógica modal quantificada mais simples nos diz é que se as identidades, toda a identidade, nenhuma identidade é contingente. Toda a identidade é necessária. Se há de facto uma identidade entre Vênus e a estrela da manhã e a estrela da tarde, então essa identidade não poderia não ter sido o caso. Ou seja, não há nenhuma circunstância possível, alternativa, em que nós tenhamos a estrela da manhã, tenhamos a estrela da tarde e sejam planetas distintos. Isto é polémico, tem sido argumentado, mas eu agora, não vou agora discutir. Se quiserem coisas mais simples, todas as baleias são baleias. Todas as baleias são baleias, todos os mamíferos são mamíferos, todas as coisas castanhas são castanhas. Tudo isto são casos particulares de uma verdade, de teoremas simples da lógica quantificada. Todos os P's são P's, se quiserem.
e, portanto, a verdade destas também seria exigida pela lógica e não seriam tão polémicas como esta que aqui está. Eu pus polémico mesmo para lançar mais, tornar isto mais dramático. Depois tem eu vou passar isto, uma possibilidade matemática, e basicamente a ideia é a mesma. Eu vou passar isto à frente. Vamos passar já estou a perder muito tempo. Passar já para a modalidade metafísica e, portanto, basta estas três para nós nos governarmos. Portanto, o que é que eu introduzi até agora? Três tipos de modalidade: necessidade e possibilidade. Comecei com a conceptual, depois passei para a lógica, e agora vou passar para a metafísica. E depois passar para a natural. Para nós termos uma ideia, depois, de como é que se vai discutir a conexão entre a necessidade natural e a necessidade metafísica. Está ali. P é metafisicamente possível, é a definição de possibilidade metafísica, também não é completamente rigorosa, mas serve. É que Epiphânio usa na sua discussão, quando a verdade da proposição não é excluída apenas com base na natureza interna das coisas, acerca das quais a proposição é. Por exemplo, o ouro não ser amarelo. Digamos que não está na natureza do ouro ser amarelo. Aliás, há ouro branco. Mas mesmo se não houvesse ouro branco, não está a cor do material, da substância, não está do metal, se quiser, não faz parte da natureza interna do metal. E, portanto, o ouro não ser amarelo, o ouro ser branco, ou ser cor-de-rosa, etc., são coisas que nós não conseguimos excluir com base na natureza interna da coisa em questão. A coisa em questão aqui, neste caso, é o ouro. E, portanto, isto seriam possibilidades metafísicas. Necessidades metafísicas é o que vem a seguir, quando eu estou a usar o mesmo padrão que usei para as outras, quando a verdade da proposição, uma proposição é metafisicamente necessária, quando a sua verdade é exigida pela natureza das coisas acerca das quais a proposição é. Por exemplo, o exemplo mais típico é o ouro é um metal. Faz parte da natureza do ouro ser um metal. Ou a água é H2O. Lembram-se do exemplo há bocadinho, nós temos que a água não é H2O, é conceptualmente possível. Mas é metafisicamente impossível, uma vez que a água é H2O, é metafisicamente necessário. Uma vez que faz parte da estrutura interna da água ter a composição química que tem. Se essa composição química for H2O, 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio, então isto são tudo condicionais. Eu estou a supor que a água é de facto H2O. Se a água for de facto H2O, é uma verdade metafisicamente necessária que a água é H2O. Então, isto basicamente, portanto, o que é a modalidade metafísica? É aquela que são modos de uma posição ser verdadeira ou falsa, contingentemente, necessariamente, etc., em virtude da natureza interna das coisas acerca das quais a proposição são. Outros exemplos de verdades metafisicamente necessárias são os cavalos, são a inclusão de espécie em género. Em zoologia, por exemplo, os gatos são felinos. Os gatos são mamíferos. Nós incluímos uma espécie, os gatos, numa categoria mais genérica, mamífero. Se estas forem inclusões verdadeiras, são metafisicamente necessárias, uma vez que é em virtude da natureza interna dos gatos terem sangue quente, terem o corpo coberto de pelos, etc., que eles são mamíferos. Portanto, seriam verdades não contingentes. E agora passamos finalmente, que é o que nos interessa, para a modalidade natural. Não. Estou a ir muito para uma versão é naturalmente possível, portanto nós já definimos mais ou menos a possibilidade conceptual e a necessidade conceptual, a possibilidade lógica e a necessidade lógica. Acabámos de definir a possibilidade metafísica e a necessidade metafísica e agora passamos para a modalidade natural ou nómica ou causal. Uma versão é naturalmente possível se a sua verdade não é excluída apenas com base nas leis da natureza, entendidas liberalmente. Por exemplo, a verdade que a água, suponham que quer dizer, nem deve ser verdadeira. Pode haver ou não água em Alpha Centauri, mas é uma possibilidade natural. Mesmo que não haja, de facto, água em Alpha Centauri, é possível, não é inconsistente com as leis da natureza haver água em Alpha Centauri. Eu falei, nem sequer sei o que é Alpha Centauri, bem, mas mudem o exemplo em Marte, por exemplo, talvez seja mais fácil. Portanto, isto é uma verdade naturalmente possível e agora uma verdade naturalmente necessária são aquelas verdades que são consequências das leis da natureza. Ou são elas próprias leis da natureza, ou são consequências das leis da natureza. Por exemplo, os gatos são mamíferos. Seria um exemplo de aquela que ali está. Seria um exemplo de uma necessidade natural. Também é uma necessidade metafísica, uma vez que é em virtude da natureza interna dos gatos que eles são mamíferos, essas inclusões de espécie e género. Por
Portanto, isto faz-nos imediatamente chegar a uma conclusão de algumas necessidades naturais, os gatos são mamíferos, são necessidades metafísicas à luz destes conceitos simples. Isto é extremamente simples. Há definições técnicas muito mais complicadas, mas que não são necessárias para pôr isto de pé. Está bem? Então, isto termina o meu ponto 1. Eu vou passar ao ponto 2, que é aquilo que ali está, a concepção clássica das relações entre as diversas modalidades. Como é que estas, portanto, agora o próximo problema é como é que estas 4, eu vou ignorar o caso da modalidade matemática, mas como é que estas 3, a modalidade conceptual, lógica, metafísica e natural 4, como é que se relacionam umas com as outras? E a concepção clássica é a seguinte, está aqui num diagrama um bocado complicado, para ver se eu consigo projetar isto. Portanto, passei para o ponto 2. Talvez vamos... eu vou de baixo para cima, melhor. Desculpa. Conseguem ver bem? Portanto, aqui em baixo está a necessidade lógica ali. Aqui está a necessidade conceptual. E ali está a necessidade matemática. Eu vou ignorar porque nem sequer defini, mas é basicamente uma função matematicamente necessária quando há uma consequência da teoria matemática, e é matematicamente possível quando a sua verdade não é excluída pela teoria matemática, seja esta qual for. E, portanto, o que tem, basicamente, é estas setas querem dizer inclusões. Toda a necessidade, esta é a concepção ortodoxa clássica. Eu acho que, em geral, está correta das relações entre a necessidade lógica e a necessidade conceptual, por exemplo, e a necessidade lógica e ali a necessidade metafísica que está ali, eu já vou passar a transparência mais para cima, e a necessidade lógica e a necessidade metafísica. Esta necessidade lógica é o tipo mais pequeno, se quiserem, de necessidade. Qualquer, o que as setas dizem, esta seta, esta e esta, obrigado, dizem é que toda a necessidade lógica que está lá em baixo é uma necessidade conceptual. Não há necessidades, não há verdades logicamente necessárias que não sejam conceptualmente necessárias. Mesma coisa aqui. Toda a necessidade lógica é uma necessidade metafísica. Não há verdades logicamente necessárias que sejam metafisicamente contingentes. E a mesma coisa para a relação entre a necessidade lógica e a necessidade metafísica. Há um argumento simples para isto, que é fazendo as contraposições. Se isto não fosse o caso, por exemplo, comparem a necessidade, só para dar um exemplo, comparem a necessidade lógica, que está cá em baixo, com a necessidade conceptual. Se esta inclusão, a seta quer dizer incluído em subespécie de... Se esta inclusão não fosse o caso, haveria possibilidades conceptuais, fazendo a contraposição, que seriam impossibilidades lógicas. Mas nada pode ser uma impossibilidade lógica. Nenhuma possibilidade pode ser uma impossibilidade lógica. De maneira que, por contraposição, isto dá-vos a inclusão da necessidade lógica na necessidade conceptual. A mesma coisa para aqui, para a metafísica. Se a necessidade lógica não se deixasse subsumir a necessidade metafísica, nós teríamos possibilidades, coisas metafisicamente possíveis que seriam logicamente impossíveis, não pode ser. Não há nada que seja possível, em qualquer sentido possível, que seja logicamente impossível. O logicamente impossível é, com a definição que foi dada, o autocontraditório. Um exemplo de uma afirmação logicamente possível são coisas deste género. Eu estou aqui agora e não estou aqui agora. Esta mesa é toda bege, eu não sei qual é a cor disto, toda ela bege nesta ocasião, esta mesa, e esta mesa não é bege nesta ocasião, toda ela inteiramente. Portanto, contradições formais deste tipo é que são um paradigma de impossibilidades lógicas. E se nós não tivéssemos ali as inclusões, teríamos possibilidades, ou metafísicas, ou conceptuais, que seriam impossibilidades lógicas, não pode ser. E, portanto, isto dá-vos a ideia, voltando ao diagrama, dá-vos estas subsunções todas aqui. Portanto, isto é pacífico, toda a gente está de acordo nisto. Que a necessidade lógica é uma espécie de... deixa subsumir a necessidade matemática, na necessidade metafísica e na necessidade conceptual. Agora podemos ir mais para cima, e aqui é que começam os problemas. Que é a relação entre estas modalidades e a necessidade natural. Está aqui. E aqui é que reparem, o argumento geralmente é que, se olharmos aqui para a necessidade conceptual, esta seta é correta. Ela deixa-se qualquer necessidade conceptual é uma necessidade natural. Porquê? O argumento aqui é muito simples. É que, se isto não fosse o caso, haveria coisas que eram naturalmente possíveis, quer dizer, que seriam, cuja verdade não seria excluída pelas leis da natureza, e, no entanto, seriam conceptualmente impossíveis, não pode ser. Não é?
Eu estou a raciocinar por contraposição, mas dê-me o benefício da dúvida, que é correto. Portanto, toda a necessidade conceptual é uma necessidade natural, porque, caso contrário, haveria possibilidades naturais, coisas naturalmente possíveis, que seriam impossibilidades conceptuais, não pode ser. Pronto, agora o interesse é, portanto, vamos lá ver, a seta daqui para aqui quer dizer que toda a necessidade conceptual é uma necessidade natural. Agora, o que tem interesse é a direção conversa. Será que toda a necessidade natural é uma necessidade conceptual? Aí também já se sabe alguma coisa, por exemplo. A água é H2O, pela definição de necessidade natural, é uma verdade naturalmente necessária. Supondo que é uma verdade, que é o que eu estou a supor. Mas, no entanto, não é conceptualmente necessária, uma vez que nós não identificamos esta verdade como tal apenas com base na natureza dos conceitos da água e H2O. Precisamos de mais alguma coisa. Precisamos olhar para o mundo, fazer observações da composição molecular da água, que levaram tempo a fazer para descobrir, para reconhecer esta verdade como tal, como uma verdade. E, portanto, estas setas com tracinhos, quer dizer que não há que a direção contrária, não é o caso. Portanto, que há, apesar de toda a necessidade conceptual ser uma necessidade natural, nem toda a necessidade natural é uma necessidade conceptual, por exemplo, a água H2O não é. E a mesma coisa para este lado. Aqui, eu vou agora ignorar isto, não vou perder muito tempo, mas vamos aqui é que é o mais importante. Qual é a relação entre a necessidade metafísica e a necessidade natural? É o que nos vai ocupar agora. Eu vou deixar estas conceptual lógica, etc., para outra altura. E agora o que nós queremos é estudar as relações entre a necessidade metafísica e a necessidade natural. E a concepção ortodoxa, esta é que é disputável. É esta. É que estas conexões são do mesmo género destas aqui. Toda a necessidade metafísica é uma necessidade natural. Isto parece óbvio, uma vez que, se não fosse o caso, haveria possibilidades naturais, que seriam possibilidades metafísicas. E, portanto, a necessidade natural é subsumível, a necessidade metafísica é subsumível à necessidade natural. Agora, será que o contrário é o caso? A direção não é o contrário, a direção inversa. Será que toda a necessidade natural é uma necessidade metafísica? Se fosse até essa substituição é correta. Têm sido aduzidos uma série de contra-exemplos. Este não acho massa, é o contra-exemplo do Wittgenstein, que eu vou daqui a bocado ver, estudar. E, portanto, isso dá-vos uma ideia da concepção ortodoxa, que é esta que está exposta neste diagrama, da concepção ortodoxa das relações entre os diversos tipos de necessidade. Eu agora vou concentrar o resto da exposição na conexão entre a necessidade natural e a necessidade metafísica, sobretudo naquela direção inversa, na tese da subsunção, se é o caso que toda a necessidade natural é uma necessidade metafísica. Ok? E vou passar então para o ponto 3. Que é este ponto de vista do monismo modal. E reparem, agora o que interessa aqui... Vai para ali? É melhor. Para lá, em vez de olhar para aqui. O a favor do monismo modal é esta... Se a tese da subsunção fosse correta, a modalidade, a necessidade metafísica e a possibilidade metafísica seriam centrais e a necessidade e a possibilidade naturais seriam redutíveis à possibilidade e necessidade metafísica. E o argumento é este que aqui está. É uma definição chamada definição por redução da necessidade natural à necessidade metafísica. É uma tese que Wittgenstein, neste livro, considera. E, portanto, tem ali um diagrama. Este círculo aqui, mais pequeno, seria a necessidade natural. E o maior seria a necessidade metafísica. Se isto fosse o caso, isto é a tese da subsunção correta. Toda a necessidade natural é uma necessidade metafísica. Mas nem toda a necessidade metafísica é uma necessidade natural. É que estava no diagrama há bocadinho. Estão a ver? Com as setas a cheio e com os tracinhos. Se isto for correto, o que é que nós temos? Teríamos uma definição por restrição da necessidade natural em termos de necessidade metafísica e reduzíamos a noção de necessidade natural à noção de necessidade metafísica desta maneira, que é que Wittgenstein considera. Uma posição seria naturalmente necessária quando ela era metafisicamente necessária
E a sua verdade se devia à natureza das coisas acerca das quais a proposição é. Estou a chamar ali categorias naturais. Uma categoria, um tipo natural, é uma coisa do género ouro, gato, mamífero, por contraposição a categorias não naturais, como, por exemplo, advogado, inspetor das finanças, que são categorias sociais, talvez mesa, que é quando a gente não fala nas essências das mesas, dizemos é que os gatos, os animais, ou os metais, o ouro, têm estruturas internas, têm propriedades intrínsecas descobertas pela ciência, mas não dizemos que uma mesa, a madeira que a mesa tem, sim, se for carvalho ou uma coisa, isso é uma categoria natural, mas mesa não é uma categoria natural, é uma categoria artefactual. Advogado é uma categoria funcional, mesa também é uma categoria funcional, é um artefacto que serve para a gente fazer isso, ou uma cadeira, por exemplo, para a gente se sentar, etc. E, portanto, a ideia, voltando à definição, a definição de uma verdade metafisicamente necessária, naturalmente necessária seriam, verdades naturalmente necessárias seriam aquelas verdades metafisicamente necessárias que o são à custa das categorias naturais envolvidas, à custa da natureza das coisas. E teríamos, se isto fosse correto, uma redução, uma definição, aquele igual é o da definição, uma definição da necessidade natural em termos do conceito de necessidade metafísica seria mais básico. E teríamos vindicado a tese que cá está em cima do monismo modal. A necessidade metafísica como central e a necessidade natural como secundária. A segunda definida em termos da primeira. Há outras possibilidades aqui que eu vou ignorar para não perder muito tempo. Está bem? Para me concentrar no essencial. Ok, este é o ponto 3. Vou passar ao ponto 4. Que é aquele primeiro argumento contra a tese da substituição. A tese da substituição tem sido disputada. Se a tese de substituição cai, esta ideia de redução da necessidade natural à necessidade metafísica também cai. Estão a ver? Portanto, como é que se argumenta contra a tese da subsunção da necessidade natural na necessidade metafísica? O argumento é este que aqui está. Eu agora tenho que passar para o PowerPoint para mostrar o que é isto da lei do cubo. É a lei da atração gravítica de Newton. Deixa eu ver como. Talvez assim. Tenho que ir rapidamente passar. Isto vem depois. Isto também vem depois, eu vou ter que voltar. Será possível ir lá diretamente e passar para um slide? Não é? Sou completamente... já agora. Espera aí, eu acho que é o 4. Ou são esses cá de baixo? Não. E depois um play. Ah, é? E ele vai diretamente para o slide, é? Não, é este. Ok, isso é a lei do cubo, a lei do quadrado é esta. Põe play. Esta é a lei do quadrado. Não se lembram disto da física, a lei de Newton, a força gravítica entre os dois corpos é diretamente proporcional aos produtos das suas massas e inversamente proporcional aos quadrados das distâncias entre eles. E depois tem uma fórmula, mas a fórmula é irrelevante, que é esta, em que G é uma constante universal, permanece a mesma, é invariante, M1 é a massa de 1, M2 é a massa de 2 e R é a distância entre os dois corpos 1 e 2, R ao quadrado, aquilo devia ser expoente em baixo. Bem, isto é a lei da atração de Newton, G é a constante universal de gravitação e R é a distância entre os corpos 1 e 2. Ora bem, a lei do cubo já lá vamos. Já lá vamos. E, portanto, o que é que se argumenta aqui? Agora vou voltar aos... Contra a subsunção da necessidade natural na necessidade metafísica, o que se tenta mostrar é que esta lei do cubo é metafisicamente contingente. Quer dizer, vale para o nosso mundo, vale para mundos governados pelas mesmas leis da natureza do que o nosso. Portanto, é nomologicamente necessária, naturalmente necessária, mas seria metafisicamente contingente, uma vez que nós poderíamos introduzir uma situação muito contrafactual de um universo possível na qual uma outra lei que não a lei do quadrado, a lei do cubo, valeria. Nesse universo, a lei do quadrado seria falsa e a lei do cubo seria verdadeira. Basicamente é esse argumento. E, portanto, tem aqui
Lembram-se da tese da subsunção, se P é naturalmente necessário, então P é metafisicamente necessária. Um contra-exemplo é arranjar um P, uma proposição, que seja naturalmente necessária, mas metafisicamente contingente. E agora o que se faz é P ser a lei do quadrado. E, portanto, o que é que tem aqui? Tem aqui o mundo atual, que geralmente o mundo atual é o nosso mundo, digamos, governado pelas leis da natureza. Estamos a supor que é esta. Esta, por acaso, nem sequer governa o nosso mundo. Parece que o nosso mundo é indeterminista, governado por leis muito mais complexas. Estamos aqui a fazer uma ficção. Imaginem que esta lei da atração de Newton é, de facto, a lei que governa o nosso universo. E o que tem, então, é o mundo atual. No mundo atual, o que tem é a lei do quadrado, vale. Depois tem aqui um mundo possível, uma situação contrafactual e hipotética, um universo, que em vez de ser governado pela lei do quadrado, é governado pela lei do cubo. O que é a lei do cubo? Agora tenho que passar ali. A lei do cubo é exatamente igual à lei do quadrado. Só que em vez de ter quadrados das distâncias, tem cubos das distâncias. É esta, a força gravítica entre dois corpos é diretamente proporcional ao produto das suas massas. Não olhem para as massas. Imaginem que não está lá. As massas já vem daqui a bocado. E inversamente proporcional aos quadrados das distâncias entre eles. Aos cubos das distâncias. Por acaso está mal. Esqueci-me de substituir. Portanto, espero que aqui já esteja. Está, R ao cubo. Distância ao cubo. Está bem? Portanto, é exatamente igual à lei do quadrado e continua a ser formulada em termos de corpo e massa. Só que em vez de ter quadrado das distâncias, tem cubos das distâncias e a constante universal G é a mesma. Supõe-se, não varia. Se a constante variasse para um valor ligeiramente reduzido, nós já teríamos toda a lei do quadrado como metafisicamente contingente. E é o que algumas pessoas defendem. Bastaria mudar o valor ligeiramente o valor G. Eu aqui estou a supor que G continua a ser a constante universal que é na lei do quadrado e a única coisa que muda é os cubos. Reparem que isto eu escolhi a lei do cubo. Pela sua simplicidade, pode escolher qualquer lei. O argumento é todo ele formulável, reconstruível, mudando, trocando o exemplo. Este exemplo é só um paradigma. Não há nada de peculiar nisto da lei do cubo. Ok. E, portanto, qual é o argumento aqui? O argumento aqui, contra a subsunção, é argumentar que a lei do quadrado é verdadeira no mundo atual, que é aquele que ali está, ali, o nosso universo, e depois há aqui um universo alternativo, um chamado mundo possível, W, que é governado pela lei do cubo. Mas se a lei do cubo vale, então P é falsa, P, que é a lei do quadrado, vai ser falsa neste mundo W. E, portanto, eu tenho um caso em que P, a lei do quadrado, é naturalmente necessária, uma vez que é verdadeira em todos os mundos, governados pelas mesmas leis da natureza do que o nosso mundo, mas como a negação de P é metafisicamente possível, dado que em W, que é aquele mundo que ali está, é a lei do cubo que vale. E reparem, logo P é metafisicamente contingente, portanto que é falso em pelo menos um mundo. Eu não posso ter um mundo governado onde quer a lei do quadrado, quer a lei do cubo, sejam as duas corretas. Eu não posso ter, por exemplo, um mundo onde os corpos se atraem na razão inversa dos seus quadrados. E no mesmo mundo, o mesmo mundo ser um mundo onde os corpos se atraem daquela maneira na razão inversa dos seus cubos. São situações inconsistentes. Portanto, se naquele mundo W vale a lei do cubo, ou M, vale a lei do cubo, então a lei do quadrado é falsa. Se a lei do quadrado é falsa naquele mundo, há pelo menos um mundo possível, numa situação onde a lei do quadrado é falsa. Mas como a lei do quadrado é naturalmente necessária, uma vez que vale em todos os mundos governados pela mesma lei da natureza do que o nosso, nós temos um exemplo de uma necessidade natural que seria metafisicamente contingente. Estes é que são os argumentos tipicamente aduzidos a favor da natureza, contingente das leis da natureza, em particular desta. Que é sempre possível introduzir uma experiência de pensamento e imaginar um estado de coisas em que outras leis diferentes valem. A lei do cubo, em vez da lei do quadrado. Como nesses universos, nessas situações, não pode haver simultaneamente a lei do cubo e a lei do quadrado a valerem, a lei do quadrado é falsa. A lei da natureza, esta ou outra qualquer, é falsa. Caso em que estas proposições seriam metafisicamente contingentes, mas naturalmente necessárias. Vou passar agora para... Vou ter que andar para trás, não sei como. Da mesma maneira de há bocadinho, não é? Como é que se passa por...
Passar para a lista de tópicos outra vez. Portanto, o que nós estamos é aqui. Agora é o play, não é? Só apontar para lá. Ok. É só para fazer a lista dos tópicos. Portanto, nós estamos no ponto 4. Portanto, a lei do quadrado é naturalmente necessária, mas metafisicamente contingente. É este ponto. E agora vamos passar para o ponto 5, que é uma réplica a isto. O que é que os defensores da tese da subsunção, como é que eles argumentam? Portanto, eles argumentam que a tese da subsunção, a lei do quadrado, a favor da tese, que a lei do quadrado só parece ser metafisicamente contingente, mas é de facto metafisicamente necessária. Como é que eles argumentam? Agora passamos então para o ponto 5. Aqui posso aparece. Aqui? Aqui? Assim? Não, mas não aparece lá. Aparece. Não. Portanto, contra esta ideia, o que se faz é manter a subsunção. Portanto, argumentar ainda que toda a necessidade natural é uma necessidade metafísica. E argumentar como? É que aquela situação, eu agora vou abreviar isto, aquela situação, aquele universo, nós estávamos a ver há bocadinho, onde a lei do cubo vale. É um universo onde a lei do quadrado não pode valer. Mas o argumento agora é que esse universo é mal descrito. Não pode haver uma situação na qual coisas habituais para nós, corpos e massas, corpos que têm massas, etc., se comportem de acordo com a lei do cubo. Este é um universo bizarro. Não é um universo onde haja corpos e massas, mas há coisas que satisfazem a lei do cubo e que têm sido chamadas nesta literatura corpos e massas. Um escorpo e uma massa. Não é mais nada senão categorias. Portanto, corpo e massa são categorias nossas, que valem aqui. O escorpo e massa não é mais nada do que categorias artificialmente introduzidas, estipulativamente, como satisfazendo a lei do cubo. Quer dizer que aquele mundo W, onde alegadamente a lei do cubo, a lei do quadrado é falsa, acaba por ser um mundo onde a lei do quadrado não é de facto falsa, uma vez que a lei do cubo, corretamente formulada, não pode empregar categorias que nós empregamos aqui, categoria de corpo e massa. E mesmo de distância, teria que ser formulada em termos de categorias alienígenas, categorias que não são as categorias que estão associadas já às verdades da ciência no nosso mundo e nos mundos parecidos, fenomenologicamente semelhantes ao nosso. E, portanto, a ideia é que, nesse caso, a seguinte situação era consistente. Nós podíamos ter a lei do cubo verdadeira, formulada com os corpos e as massas, e a lei do quadrado vacuamente verdadeira. Se eu formulo a lei do cubo com noutro vocabulário, sem usar corpo e massa, essa lei já não se contradiz com a lei do quadrado. Porque eu já não digo que os corpos se atraem na razão inversa do quadrado das suas distâncias. Digo que os corpos se atraem na razão inversa dos cubos das suas distâncias. Estão a ver? E, portanto, eu poderia ter simultaneamente duas coisas verdadeiras nesse mundo. A lei do quadrado e a lei do cubo. Mas, nesse caso, o que é que se argumenta? Se a lei do cubo é vacuamente verdadeira nesse mundo e não falsa, porque é consistente com a lei do cubo valer nesse mundo, eu já não teria um caso, a lei do quadrado já não seria um caso de uma proposição naturalmente necessária e metafisicamente contingente. Porque ela seria verdadeira mesmo nos mundos regidos por outras leis da natureza. E, portanto, seria um caso de uma posição que era simultaneamente naturalmente necessária e metafisicamente necessária. Ok? Mas esse é basicamente o argumento que ali está. Eu agora vou recapitular. Está aqui, o mundo é mal descrito em um é o contra-exemplo anterior. A lei do cubo deve ser reescrita como que a linha, como outra posição formada em termos de massa e corpos. O mundo em questão é um mundo no qual o corpo se atrai na razão inversa das suas massas e não um mundo no qual o corpo se atrai na razão inversa das suas massas. E, portanto, não haveria um conflito, uma colisão entre a lei do quadrado e a lei do cubo, e, portanto, a lei do quadrado poderia ser verdadeira nesse mundo, vacuamente verdadeira. Esse mundo não é um mundo regulado pela lei do quadrado, mas é um mundo, pelo menos, onde a lei do quadrado não é falsa. Estão a ver a ideia? É um mundo regulado pela lei do cubo, mas a lei do cubo é acerca dos corpos e massas. Não é acerca de corpos e massas, e, portanto, não havia conflito. Ok, vou passar para aquele lado.
Onde é que está? Mas esta é que é a réplica, assim andando um pouco depressa. O que é que Kitfine faz? Kitfine contraria esta, portanto, o que é que ensinca esta velocidade? Que afinal a tese da subsunção é correta. Não há nada, que as leis da natureza são de facto metafisicamente necessárias. Só parecem ser metafisicamente contingentes se nós usarmos o vocabulário apropriado para descrever aqueles mundos que são aparentemente contra-exemplos às leis da natureza. Quer dizer, mundos onde as leis da natureza seriam falsas. Não, são mundos onde as leis da natureza valem, de facto. Valem é vacuamente. São vacuamente verdadeiros. O que é que Kitfine faz neste ensaio? Arranja um caso, vai buscar a própria situação introduzida pelos oponentes, pelos defensores da tese da subsunção, ele opõe-se à tese da subsunção, vai buscar todos os ingredientes para cozinhar, entre aspas, um exemplo muito engenhoso, que é o seguinte. Eu tenho aqui. Deixa-me lá ver onde é que... Esta parte aqui. Então, este é o argumento de Kitfine. Ele aceita tudo o que o oponente acabou de introduzir, esta ideia de reformular a lei do cubo em termos de com o vocabulário massa e corpo em vez de massa e corpo. Aceita isso tudo, mas muda o exemplo. Em vez de ser a lei do quadrado, que seria metafisicamente, naturalmente necessária, mas metafisicamente contingente, constrói uma outra proposição extraída do caso introduzido pelos próprios oponentes. Qual é essa proposição? Esta que aqui está. É a proposição não ache massa. Não ache massa é uma afirmação que diz que isto é uma categoria alienígena, quer dizer, no mundo, no nosso mundo, e em todos os mundos governados pelas leis da natureza, semelhantes ou as mesmas que governam o nosso, nós não temos coisas como massa, nem corpos. Temos corpos e massa. De maneira que isso faz com que a proposição não ache massa seja verdadeira. E não só verdadeira, naturalmente verdadeira. Porque é verdadeira em todos os mundos governados pelas mesmas leis da natureza do que o nosso. Portanto, é o quê? É uma necessidade natural. A proposição não ache massa é uma necessidade natural. No entanto, naquele mundo, há bocado, introduzido pelos oponentes W, ache massa e ache corpos. Não há massa e não há corpos. Portanto, esta proposição não ache massa é naturalmente necessária, mas a proposição ache massa é verdadeira em pelo menos um mundo. Quer dizer que é metafisicamente possível. Logo, a proposição não ache massa é naturalmente necessária e metafisicamente contingente. Estão a ver a ideia? Em vez de fazer P, o contra-exemplo, ser a lei do quadrado, aceitar que a lei do quadrado é de facto, aceitar, para efeitos de argumentação, é de facto metafisicamente necessária, para além de ser naturalmente necessária, é vacuamente verdadeira em W, mas mudar o exemplo. Em vez de fazer P ser a lei do quadrado, fazer P ser a proposição não ache massa. Não ache massa é naturalmente necessária, mas é metafisicamente contingente, uma vez que ache massa é verdadeira em pelo menos um mundo. Qual? Aquele mundo introduzido pelos oponentes foi descrito daquela maneira com os corpos e massa. Isto é altamente engenhoso. E eu não tenho nada a dizer contra isto. O que eu acho que eu vou argumentar agora é que não é preciso um caso tão bizarro, só com a lei do quadrado, formulada como nós já formulámos no início, nós conseguimos montar um contra-exemplo, ou seja, um caso que invalida a lei da subsunção. E é isso que eu vou fazer agora, usando só o... Vamos passar então para o ponto 6, e agora passar para o ponto 7 e último. O meu ponto é que o caso da massa não é necessário, os casos mais simples, a lei do quadrado, são suficientes para invalidar a lei da subsunção. Eu agora tenho que ir aqui para baixo. Qual? Skate. Ok. Só um minuto. Bom, eu vou começar com... Agora é o play, não é? Com um conjunto de princípios que são defendidos por Kitfine no artigo e que podem ser disputados, mas, digamos, são comuns a todas as pessoas que estão dentro desta disputa. São princípios aristotélicos acerca de categorias naturais, da relação entre uma categoria e os seus espécimes, etc. E são estes princípios, eu vou precisar disso para o argumento que vem a seguir,
Para mostrar o quê? Mostrar que o caso da lei do quadrado chega. Não é preciso massa nestes casos mais bizarros que Wittgenstein introduz. Portanto, esses princípios são os seguintes. O primeiro é este. Um tipo ou uma... São princípios metafísicos. Um tipo ou uma categoria natural T, por exemplo, o ouro, existe num mundo possível. O mundo possível não é mais nada senão uma maneira como as coisas poderiam ter sido que não são o que são. Uma situação hipotética. Existe num mundo possível M somente se há em M pelo menos uma coisa do tipo T. Lembram-se que Aristóteles dizia que não há, se não houvesse coisas brancas, não haveria brancura. Eu não posso ter uma categoria, supondo que a brancura é uma categoria universal, sem haver coisas brancas. E basicamente isto aqui não é mais nada senão aplicar a categorias naturais. Por exemplo, o ouro, etc. Um mundo possível onde não há ouro, não é um mundo possível onde a categoria natural ouro existe. Uma condição necessária para uma categoria natural. Por oposição artefactual, existir no mundo é haver pelo menos uma coisa que instancie a categoria. Eu não vou, isso é discutível, mas não vale a pena. Wittgenstein aceita isto. E, portanto, eu tenho que aceitar o resto do meu argumento agora, porque eu estou a partilhar estes princípios com ele, mesmo que eu não queira aceitar subscrever incondicionalmente. Este é o princípio 1. O princípio 2 é este. Seja P uma afirmação diretamente acerca de um tipo natural. Por exemplo, uma afirmação acerca do ouro, ou acerca de cavalo, ou acerca da água, etc. A ideia é que esta afirmação, esta verdade, esta proposição, se for verdadeira, existe num mundo, existe relativamente a um mundo, pode ser levada a uma situação para ser avaliada como verdadeira ou falsa, somente se o tipo natural acerca do qual a afirmação é, existe nesse mundo. Finalmente, o princípio 3 também é dele e também eu estou disposto a aceitar. Uma posição é verdadeira relativamente a um mundo possível somente se essa posição existe. Eu não posso predicar a verdade de uma posição relativamente a um mundo sem essa posição estar disponível. Agora, se juntarem as três coisas, o que têm é o seguinte. Este é o argumento que eu tenho para mostrar o quê? Para mostrar que a lei do quadrado é suficiente. Usando aqueles três princípios. Primeiro ponto. A lei do quadrado. Lembram-se da lei do quadrado? Não vou repetir outra vez. Os corpos atraem-se na razão direta das suas massas e inversa dos quadrados das suas distâncias. É isto. A lei do quadrado é diretamente acerca de coisas pertencentes ao tipo natural massa. Eu estou a supor que este vocabulário que é usado na lei, massa, corpo, etc., são categorias naturais. A categoria de massa, por exemplo, é uma categoria da física. É um termo, uma noção física mais que respeitável ao contrário de peso, por exemplo. Uma noção muito mais robusta. E, portanto, massa forma uma categoria natural. Isto que Wittgenstein aceitaria. E, portanto, a lei do quadrado é uma afirmação diretamente acerca do tipo natural massa. Acerca de coisas dotadas de massa. Nomeadamente corpos. Este é o primeiro ponto. Parece-me indiscutível. Ora bem, mas agora olhem para aquele mundo W ou M estrelas, que eu chamei ali, mudei de vocabulário. Aquele mundo governado pela lei do cubo. A lei do cubo com os corpos e as massas. O tipo natural massa não existe nesse mundo possível. Governado pela lei do cubo. Pois esse mundo possível é um mundo onde só há coisas pertencentes ao tipo natural alienígena massa. E não pode haver simultaneamente massa e corpos e massa e corpos. São existências antagónicas. E, portanto, pelo princípio 1, lembram-se do princípio há bocadinho, o que nós dizemos é que a categoria natural massa não existe naquele mundo. Não existe porque não é, pelo princípio aristotélico, não há coisas com massa. Se não há coisas com massa, a categoria não existe. É o princípio 1. Ora bem, por estes dois pontos anteriores e pelo princípio 2, o que é que o princípio 2 diz? Diz que uma afirmação só existe num mundo. Uma afirmação diretamente acerca de um tipo natural. Só existe num mundo se existir este tipo natural nesse mundo. Ora, mas o tipo massa não existe. O tipo massa não existe no mundo M estrela. Porque, princípio 1, não há coisas com massa. Há só corpos e corpos dotados de massa e não de massa. E, portanto, a consequência que segue é que a afirmação, como é uma afirmação direta, a lei do quadrado, como é uma afirmação diretamente acerca do tipo natural massa, não pode existir naquele mundo M estrela. Ora bem, mas se nós juntarmos a isto, o princípio 3, o que é que temos? Temos
que é que o princípio 3 diz? Diz que uma afirmação só existe, uma condição necessária para uma afirmação ser verdadeira relativamente a um mundo, é ela existir nesse mundo. Não é que uma condição necessária para a lei do quadrado ser verdadeira no mundo M-estrela, que é um mundo governado pela lei do cubo, uma condição necessária é essa lei do quadrado existir nesse mundo. Mas essa lei do quadrado não existe naquele mundo através do argumento dos pontos anteriores 1, 2 e 3. De maneira que a conclusão que nós tiramos daqueles 3 princípios é que a lei do quadrado não é verdadeira em M-estrela. A lei do quadrado não é verdadeira. Se a lei do quadrado não é verdadeira em M-estrela, a lei do quadrado não é metafisicamente necessária. Eu nem sequer preciso dizer que é falsa. Basta dizer que não é verdadeira. Se não é verdadeira, há pelo menos um mundo possível, que é o mundo M-estrela, governado pela lei do cubo, no qual ela não é verdadeira, se aqueles 3 princípios aristotélicos forem corretos. E eles estão adotados por Kittstein. E, portanto, se ela é falsa naquele mundo da M-estrela, governado pela lei do cubo, por esse argumento anterior, então ela não é metafisicamente necessária, é metafisicamente contingente. Todavia, ela é naturalmente necessária, a lei do quadrado. E aqui temos um exemplo, então, de uma proposição, de uma verdade, que é naturalmente necessária, mas metafisicamente contingente, e esta verdade não precisa ser aquela bizarra, não acho massa. A lei do quadrado serve. A lei do quadrado serve usando os princípios de argumentação aristotélicos 1, 2, 3, sem os discutir separadamente, que são usados pelo próprio Kittstein. E quando eu terminei, é isto. Obrigado. Fazer perguntas que quiserem, críticas. Não podes tomar nota. Queres tomar nota de quem? Sim. Podemos uma aberto para perguntas. Eu não sei quanto tempo é que ele veio. Perdi completamente. 1 hora. Pois, um bocadinho mais. Então, eu vou começar com uma... A pergunta é muito geral, mas é para entender a utilidade da noção de verdade necessária. No começo da sua exposição, você apresentou um conjunto de modalidades e a minha pergunta é bem direta. O que faz a verdade necessária, a necessidade metafísica, que nós não conseguimos fazer com a necessidade natural, a necessidade conceitual, a necessidade lógica? Vamos deixar a necessidade matemática de lado. Por que nós precisamos desta outra necessidade para fazer alguma coisa? Eu pergunto que nós somos, por que nós precisamos dela e que nós não conseguimos fazer com as outras 3? Com a necessidade conceptual não faz o trabalho, a noção que a necessidade metafísica faz. Porque a necessidade conceptual está limitada a nós, ou criaturas semelhantes a nós. Portanto, em virtude são aquelas verdades que o são e não poderiam ser outra coisa. São verdades necessárias, mas que o são em virtude da maneira como nós usamos as palavras, dos nossos conceitos. E, portanto, a ideia de necessidade metafísica é disputada, mas a ideia base, a ideia de Kripke, de Kittstein, etc., é que é um tipo de verdade que está muito para além da... Pode haver verdades metafisicamente necessárias que nós nunca apreenderemos. E, portanto, nós precisamos da noção de necessidade metafísica, porque só com a noção, em relação à necessidade conceptual, esta última está limitada à natureza dos nossos conceitos, à maneira como nós usamos, ao nosso próprio esquema conceptual. Enquanto que a noção de necessidade metafísica é independente do nosso esquema conceptual e inclui verdades que nós, eventualmente, nunca poderíamos reconhecer como tal. Por exemplo, pensem em verdade acerca de galáxias nunca descobertas. Ou verdade acerca de substância e elementos que nunca ninguém descobriu, a melhor ciência não descobriu, não descobre e nunca virá a descobrir.
Portanto, isto é realismo forte, mas é assim que, que as posições são defendidas. E, portanto, isso permite explicar porque é que nós precisamos da necessidade metafísica para além da necessidade conceptual. Em relação à necessidade natural, é polémica a questão. Talvez não precisemos. Mas só não precisamos se toda a necessidade natural for metafisicamente necessária. Como toda a necessidade metafisicamente necessária é natural, através daquele diagrama que é... Nós teríamos uma fusão das duas noções. E teríamos noções coextensionais. E, portanto, não precisávamos de uma noção de necessidade metafísica em cima da necessidade natural, uma vez que só com a necessidade natural fazíamos tudo. Mas isso, contra isto, o que é que vai? Contra isto vão estes argumentos, quer o de Kittefein, quer o que eu apresentei agora, contra a tese da subsunção. Porque se a tese da subsunção falhar, há verdades que são naturalmente necessárias, mas são metafisicamente contingentes. Certo? E, portanto, se a tese da subsunção falha, o monismo modal, a redução de tudo à necessidade metafísica ou natural, pode-se chamar uma das duas coisas a mesma coisa, falharia também. E, portanto, a resposta agora é muito mais polémica. Se a tese da subsunção falhar, como eu acho que falha, nós precisamos de noções distintas de necessidade natural e metafísica. Se a tese da subsunção for correta, como os defensores, Shoemaker, etc., que argumentam com aquelas massas e corpos, etc., como eles defendem, a conclusão a tirar é que nós não precisamos de uma necessidade de uma noção de necessidade metafísica para além da necessidade natural. Ou ao contrário, não precisamos de uma necessidade natural para além da necessidade metafísica, uma vez que as noções são basicamente coextensionais. Não sei se respondia. Quer dizer, é claro, no caso da relação com a necessidade lógica, da necessidade conceptual, da necessidade matemática, é claro porque é que precisamos de uma noção de necessidade metafísica se formos realistas, que é o que aqui está suposto. No caso da conexão entre a necessidade metafísica e a necessidade natural, a pergunta de porque é que precisamos tem uma resposta necessariamente polémica, uma vez que depende da adoção ou do que é que pensamos sobre a tese da subsunção. O pressuposto é um realismo. Eu acho que o pressuposto numa noção de necessidade metafísica vê-se pela definição que eu dei. Uma posição é metafisicamente necessária quando é verdadeira à custa da natureza interna das coisas. Mais do que um realismo. Coisa, exatamente. Talvez essencialismo mesmo. Essencialismo aristotélico. Não é? Porque há vários essencialismos. Há o essencialismo lógico, por exemplo, diz que, digamos, há propriedades essenciais das coisas, as coisas têm e não poderiam não ter tido, mas têm apenas em virtude da lógica. Por exemplo, eu digo, cada cavalo é essencialmente um cavalo. Todo cavalo é uma verdade lógica. E, portanto, não estou a dizer, eu posso dizer que cada cavalo tem a propriedade de ser essencialmente um cavalo, mas eu consigo estabelecer isto só com base na lógica, é trivial. Toda a pessoa solteira é essencialmente não casada. Exatamente. Cada pessoa solteira é essencialmente não casada também, porque não através da lógica, mas através dos conceitos eu consigo pôr de pé a verdade, que como nenhuma pessoa solteira é casada, mas só observando as coisas eu consigo fazer isso. Agora, para a água é H2O. Já não. Para o ouro tem o peso atómico 79, já não. Para os eletrões tem carga negativa, já não. Para os cavalos são etc. Estas é que são as necessidades metafísicas, de facto. E a pergunta é se... Estas são necessidades metafísicas simultaneamente naturais. Portanto, aqui não é... Se nós argumentamos contra a tese da subsunção, não estamos a dizer que nenhuma necessidade natural é metafísica. Há necessidades naturais que são metafísicas. O que estamos a dizer é que também há outras necessidades naturais, nomeadamente as leis da natureza, que não são metafisicamente necessárias, são metafisicamente contingentes. Mas o essencialismo está por suposto. Essencialismo... Como é que se chamava isso? Aristotélico ou... in raro natura. Na natureza ela própria. Independente de nós, basicamente. Independentemente da nossa linguagem, da nossa mente, dos nossos conceitos, dos nossos sistemas de classificação, há muitos essencialismos que são dependentes de nós, mas a ideia aqui é que há uma parte da realidade que é independente de nós e que as coisas estão estruturadas lá fora de maneira a terem propriedades essenciais independentemente de nós. Isso está, de facto, exposto nisto. É disputável, mas está. Quer dizer, a ideia é que enquanto cavalos não dependem, enquanto que verdades como cavalos são mamíferos não dependem de nós. Verdades como os advogados são pessoas, dependem de nós. Qualquer verdade acerca de advogados. Advogados é uma categoria social, funcional. E, portanto, não haveria, se nós não existíssemos, não haveria advogados.
nós ou criaturas semelhantes a nós, com instituições parecidas, etc. Mas a mesma coisa não se diz para categorias naturais como cavalo, lobo, etc. Poderia bem haver lobos e serem mamíferos sem haver pessoas que classificassem aqueles animais como tal, como lobos. Estas são as intuições realistas, essencialistas, que estão por trás da noção da necessidade metafísica. Isso eu não tenho a menor dúvida. Mas isso é, digamos, moeda corrente nesta disputa toda. Porque toda a gente está a fazer esta disputa, mesmo o Schumacher, que diz que todas, mesmo as leis da natureza são naturalmente necessárias, são metafisicamente necessárias, aceitam este tipo de pressuposições. E, portanto, o debate é feito assumindo o essencialismo. E é feito também assumindo aqueles princípios, também são essencialistas, aqueles princípios aristotélicos. Não há categorias sem exemplos, não há universais sem serem exemplificados. Eu não posso fazer uma afirmação acerca de cavalos sem haver cavalos. Para uma afirmação ser verdadeira é necessário ser diretamente acerca de coisas de um tipo natural, é preciso que haja coisas desse tipo. Todos estes princípios também são polémicos, mas são partilhados neste tipo de disputa. Esse primeiro a mim se como classicalista, não é essencialista. Não, o primeiro é... Você não haveria... É dependência ontológica, é assim, é um princípio de dependência ontológica. O que Aristóteles diz, de facto, é literalmente isto. Se não houvesse coisas brancas, não haveria brancura. Isto quer dizer que a brancura, a qualidade de ser branco, depende da existência de coisas brancas. Quer dizer, eu não posso ter qualidades sem coisas que tenham as qualidades. Platão, por exemplo, com a teoria das formas, tem uma posição completamente diferente e, portanto, aceitaria que, se houvesse uma qualidade como uma forma, como a brancura ou a sabedoria, elas existiriam autonomamente, independentemente de haver ou não coisas que participassem da forma. E por isso é que distingue o realismo aristotélico, que é o que está aqui a ser pressuposto, do platónico. O realismo enquanto teoria sobre qualidades, propriedades universais. Esse primeiro parece uma forma primitiva de nominalismo. Não. Não é nominalismo. Quer dizer, há pessoas que interpretam Aristóteles no sentido de ser nominalista de tropos. Tropos são qualidades particularizadas. Por exemplo, é o bege, eu não sei se esta mesa é bege. O bege desta mesa ser diferente do bege daquela mesa, diferente de todas as outras mesas bege. Nós estamos a considerar a qualidade de ser bege como um particular. Irrepetível, só está aqui. Só está presente nesta mesa, em mais nenhuma. Mas o Aristóteles não defendia... Bom, alguém interpreta Aristóteles assim. Mas este princípio aristotélico interpreta-o como realista, mas como realista moderado. Faz depender a existência de universais da existência de coisas que exemplificam os universais. Mas não deixa de ser realista. Realista, uma vez que ele está a olhar para a qualidade de ser branco, a brancura, como um repetível. Como uma coisa que está integralmente presente em todas as coisas brancas. Ela não existe sem as coisas brancas. Mas é um universal. Esta é a interpretação, por isso é que eu chamei aqueles princípios aristotélicos, esta é a interpretação defendida por Kit Fine e por outros. Mas, quer dizer, isso depois é um problema exegético saber o que é que de facto Aristóteles defendia. Muita gente inclina-se para uma versão de nominalismo de tropos, outras pessoas inclinam-se para este tipo de realismo moderado, com uma dependência ontológica de qualidades em relação às coisas que têm as qualidades. Brancura em relação às coisas brancas. Qual é a inclinação que tem? As leis da natureza são contingentes ou não? A intuição é que poderia haver situações muito bizarras, governadas por leis da natureza completamente diferentes. Poderia haver, não quer dizer que haja de facto. Basta basta isso ser uma hipótese admissível para imediatamente nós temos contingência. Porque nós só temos necessidade quando temos coisas que são verdadeiras e não poderiam não ser verdadeiras. Teriam que ser verdadeiras em todos os casos. Tem uma pergunta de natureza ontológica. O
senhor disse no tópico primeiro que a natureza necessária é idêntica à natureza interna. Disso que o senhor diz ser esse componente alienígena. A minha pergunta é qual é a densidade ontológica, se isso é verificável de forma lógica, dentro de proposições lógicas? Não, seria a ciência a descobrir. Sim. Essa é a ideia. Sim. Ainda que exista de forma alienígena, qual é a densidade ontológica dessa realidade alienígena? Não, eu falei em alienígena só em relação a corpos e massas, mas isso é uma estipulação. Não, quer dizer, corpos e massas são aquelas entidades que obedecem à lei do cubo, estipulativamente. A ideia aí é não descrever esses universos governados pela lei do cubo, cubos das distâncias em vez das quadrados, como um universo onde há corpos e massas, mas descrevê-los usando outras palavras, outro vocabulário. Aí nós não temos nenhuma ideia do que é que seria a natureza interna de um escorpo, qualquer coisa assim. Portanto, são meras hipóteses de trabalho, mais nada. Agora, massa e corpo são categorias naturais, de facto, com as quais nós lidamos. Como cavalo, ouro, água, etc. Mas quando se fala em natureza interna, é para definir necessidade uma verdade que é metafisicamente necessária. Nós dizemos, que é o que Kitfine diz, que é uma verdade que o é e que não poderia não ser outra coisa, não ser verdade, à custa da natureza interna das coisas. O que se tem em mente aqui é essa natureza, essa estrutura interna, tal como descoberta pela melhor ciência. É basicamente a ideia. Nunca é com base... Se nós pudermos identificar uma verdade como necessária, não só como verdadeira, mas como necessariamente verdadeira, apenas com base na lógica, nós não temos verdades metafisicamente necessárias. E são verdades logicamente necessárias, tal como a definição foi dada. Mesma coisa para as verdades conceptualmente necessárias. Se a mera inspeção de conceitos, dos conceitos intervenientes, que formam uma verdade, são componentes de uma verdade, for suficiente para determinar a verdade, não só como tal, como verdadeira, mas como necessária, como necessariamente verdadeira em todos os mundos possíveis, é basicamente a definição de Leibniz. Verdade necessária, por acaso passou-me, esqueci-me, estava subentendido naquilo que eu fiz, mas uma verdade necessária é uma proposição P é necessária, é uma verdade necessária quando é verdadeira em todos os mundos possíveis. A noção de mundo possível é usada, usei aqui, e é basicamente deve-se a Leibniz, com algumas modificações, mas é basicamente a mesma. E, portanto, quando nós para estabelecermos uma verdade como verdadeira em todos os mundos possíveis também, para além de ser verdadeira neste mundo atual, e se precisarmos de mais alguma coisa do que a inspeção de conceitos, ou do que a lógica, ou do que a matemática, etc., nós temos uma verdade. Se precisarmos de investigar a estrutura interna das coisas acerca das quais as verdades estão. Exemplo, a água é H2O, o ouro é o elemento de peso atómico 79, o ouro é um metal, os cavalos são mamíferos, todo o elétron tem carga negativa, etc. Partículas de carga negativa repelem-se. Se nós precisarmos de mais alguma coisa, e nestes casos parece que precisamos, classificamos essas verdades como metafisicamente necessárias. Algumas destas são naturalmente necessárias também. Isso não está em causa. Aliás, todas as que eu disse agora são naturalmente necessárias, dada a definição de necessidade natural. Mas o ponto aqui é se há algumas outras necessidades naturais que são contingentes, metafisicamente contingentes. E as leis da natureza, no sentido estrito do termo, são os melhores exemplos de verdades naturalmente necessárias, metafisicamente contingentes. De acordo com a posição contra a tese da subsunção. Que é defendida por Kitfine também. Porque é que a tese da subsunção é importante? Quer dizer, nós queremos, em filosofia, nós queremos estudar, fazer um bocado de geografia conceptual. Temos um grupo de noções, não é? De modalidade. Conceptual, lógica, matemática, metafísica, etc. E queremos saber, o filósofo quer sempre fazer reduções. Saber se, neste conjunto de noções, uma é central e as outras podem ser definidas em termos dela. Se a tese da subsunção fosse correta, nós podíamos ter a noção de necessidade metafísica como central e todas as outras. Todas definidas por redução. Se a tese da subsunção for incorreta, que é o que está aqui a ser defendido, nós não temos monismo modal, ou seja, a redução de todos os tipos de modalidade dialética à modalidade metafísica. À necessidade metafísica, no caso da necessidade. Portanto, por isso é daí o interesse de
saber se a tese da substituição é correta ou não. É que dela depende o monismo. Se nós não aceitarmos, vamos para o pluralismo. Se aceitarmos, temos todo o caminho, todo o trabalho feito para defender o monismo. Não sei se eu respondi. De certa forma, sim. Eu fiquei com dúvida apenas no conceito de natureza interna. O senhor citou Leibniz. Eu só queria entender melhor a ontologia disso aí. Me parece que... Eu não tenho nenhuma definição de natureza interna, mas talvez conjunto de propriedades intrínsecas identificadas pela melhor ciência. Física, biologia, etc. Conforme o caso. Propriedades intrínsecas. São aquelas propriedades que uma coisa tem em virtude de ser o que é. Esta é a definição antiga. E não em virtude das relações dessa coisa com outras, etc. Mas o melhor é ter exemplos, em vez de ter definições. A estrutura interna da água é ter dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio. Faz parte da estrutura interna, e outras coisas também. Não faz parte da estrutura interna da água ser bebível. Não faz parte da estrutura interna da água ser incolor, transparente, ocorrer em lagos, mares, etc. Porquê? Quer dizer, porque isto são tudo acidentes, alguns até podem não ser acidentes, mas não são propriedades intrínsecas, não fazem parte da natureza interna da água. Então, se eu tiver uma ideia do que é, tiver exemplos claros de estrutura interna, exemplos claros de estruturas de coisas externas, eu tenho tudo o que preciso para pôr de pé a ideia, porque isto é um conceito primitivo. Então, se eu defino necessidade metafísica em termos daquelas verdades que são necessárias e verdadeiras em todos os mundos, em virtude da natureza interna das coisas, eu parei aqui. Isto é o fim da explicação. Portanto, eu não posso dar exemplos. Pensem nas verdades da ciência, etc. Pensem nas qualidades que fazem parte da estrutura interna como identificadas pela ciência natural, mas não posso dizer muito mais que isso, não posso ter uma definição de estrutura interna, não tenho. E isso é basicamente, quer dizer, não sou eu que estou a falar aqui, define todas estas pessoas, a explicação tem que parar em algum lado sob pena de regressões, círculos. Eu não posso explicar tudo, mas isso também se faz em ciência, não é? Os físicos andam à procura da estrutura última do universo. Parece que agora as partículas mais básicas são quarks, por exemplo. Mas se forem quarks, verdades acerca de quarks não são depois redutíveis em termos de verdades mais primitivas, porque não há verdades físicas mais primitivas acerca de outras partículas, uma vez que nós estamos a supor que quarks são as partículas últimas, primitivas. E, portanto, a explicação em física, em filosofia, não é diferente, neste caso, da explicação em filosofia. Portanto, se eu quero explicar a noção de necessidade metafísica através desta coisa de estrutura interna, não sou obrigado depois... Posso dizer alguma coisa a título de exemplo, etc., mas não sou obrigado depois a dar definições em cadeia, porque sob pena de círculo. Ou círculo ou regressão ao infinito. Regressão ao infinito é não par com as definições. E não tenho, de facto, nunca uma definição acabada. Círculo é quando eu quero definir um conceito em termos de outro e depois acabo de descobrir que este último é definível em termos do primeiro. E, portanto, se forem um dicionário e virem a definição de simples, diz não complexo. Se forem ver a definição de complexo, diz não simples, qualquer coisa, estou a exagerar, mas isto é um círculo de facto. Eu nem sequer estou olhando. Vendo um pouco o método em como se faz a produção, a concepção do conceito, não? Das verdades, essa redução até que medida permite ou dá um limite para poder chegar a essa realidade, não? Porque se vamos reduzindo, não? Vamos excluyendo outros términos, não vamos tomando uma perspectiva mais integradora de lo que intentamos abordar, de lo que intentamos definir. Até que medida, quais são os limites dessa definição? Não, aqui, pelo contrário, não há limites. Se nós temos uma noção de verdades metafisicamente necessárias, como aquelas que o são, verdadeiras em todos os mundos, à custa da estrutura interna das coisas, tal como descoberta pela ciência, etc. Pela melhor ciência. Esta melhor ciência é uma coisa completamente... é uma hipótese ideal.
E, portanto, isto é consistente com a não haver limites em relação a estas verdades. Aliás, pode haver verdades metafisicamente necessárias que nós nunca viremos identificar como tal, porque nunca as conseguimos sequer identificar como verdade. Portanto, a mesma coisa não se pode dizer, por exemplo, das verdades, talvez das verdades das necessidades lógicas, ou sobretudo das necessidades conceptuais. Quer dizer, essas há um limite, não é? Uma vez que essas dependem de nós. Agora, se houver uma noção de necessidade metafísica razoável, eu acho que há. Essas são, por excelência, verdades que não dependem de nós. Não dependem da maneira como nós classificamos a realidade, não dependem do nosso sistema de referência, não dependem da nossa linguagem, do nosso sistema de agrupamentos mentais, etc. Conceitos. E, portanto, aí não haveria limites. O que é interessante é que estes exemplos todos que eu dei, o ouro tem peso atómico 79, a água é H2O, isto é de facto um raciocínio condicional, é se estas coisas forem de facto verdades. Porque isso é um problema epistemológico, saber se, por exemplo, a lei de Newton, etc., se estas proposições são de facto verdadeiras, não é pacífico. Tanto quanto sabemos, a água é de facto H2O. Mas a melhor química pode descobrir uma estrutura muito mais fina, por exemplo. A água pura, devia dizer água pura, é H2O. E, portanto, isto são tudo raciocínios condicionais. São exemplos de verdades necessárias, mas condicionalmente, na suposição de que são verdades. Da química, ou da biologia, ou da física. Mas saber se são verdades ou não é um problema de epistemologia, não é um problema de metafísica, pelo menos da maneira como a disciplina é encarada neste tipo de discussões. Há uma separação aristotélica entre a maneira como nós conhecemos a realidade e a realidade nela própria. E tudo o que a metafísica faz é investigar a estrutura da realidade nela própria, independentemente da maneira como nós classificamos, conhecemos, etc. Quem já leu a Crítica da Razão Pura vê que isto é um projeto completamente diferente do projeto de kantiano. É chamada metafísica crítica, é fazer depender a investigação Não há uma investigação direta das coisas e da maneira como as coisas se dividem, mas há uma investigação da maneira como nós representamos, apreendemos, etc. as coisas. É mais metafísica feita na tradição, mas isto é tudo disputável, mas é tudo, digamos, pressupostos que caracterizam, que são comuns a todas as posições em disputa aqui, a tese da subsunção, contra a tese da subsunção, Keats-Fine, Shoemaker, todos eles aceitam esta maneira de ver a disciplina. Eu respondi? Uma pergunta. Tratando de necessidade metafísica, né? Parando para pensar na lei do quadrado, eu penso assim, a relação entre dois objetos, eles se comportam de tal forma, ou seja, dada essa relação, intrinsecamente ocorre esse comportamento. Tentando pensar, então, isso como um modelo, eu estabeleço isso. Quando eu não sei se de fato, né, a lei do cubo para mim é uma expressão trazida hoje, mas eu não sei. Imaginando que elas seriam eternamente incompatíveis, elas nunca poderiam ocorrer simultaneamente. A propriedade de eu pensar numa lei do cubo não seria uma logificação disso? Até que ponto eu posso tentar falar metafisicamente de uma necessidade metafísica atinente à lei do cubo? Eu não sei, seria uma categoria metafísica, provavelmente, pensar nesse modelo com base no que de fato é dado intrinsecamente. Eu estaria gerando uma hipótese com base em algo que não está intrínseco. Isso é a intuição que estas pessoas que defendem a tese da subsunção têm. É que eu não posso formular a lei é artificial e é incorreto descrever um universo possível, governado pela lei do cubo, que eles não negam que haja. Mas é incorreto descrever esse universo usando os nossos conceitos.
conceitos das nossas categorias naturais, corpo e massa. Teríamos que usar outros conceitos e introduz esses corpos e massa de uma maneira estipulativa. E eu acho que isso é correto. Isso é correto. Isso é correto. O que não é correto... Bem, isso é correto. E se isso for correto, eu não posso ter um universo governado simultaneamente. Eu posso ter um universo governado, na realidade, pela lei do cubo, um universo hipotético, pela lei do cubo, mas formulado em termos de corpos e massas, ou o que quer que seja, alienígena, não nosso. Posso ter, portanto, um universo governado por essa lei e posso ter a lei do quadrado vacuamente verdadeira. Isto é basicamente o argumento do Shoemaker a defender a tese da subsunção. Eu acho que isto não é o caso, no fim, não é o caso se nós adotarmos aqueles princípios aristotélicos todos. Porque a lei do quadrado não é vacuamente verdadeira. Mas só não é vacuamente, portanto. Este é o argumento final que eu tinha. Não é preciso, a proposição não acho massa, que define introduz não acho massa. Não acho massa é correto, quer dizer, é uma posição que é naturalmente necessária, mas é metafisicamente contingente uma vez que acho massa nesse universo. O meu ponto não é que não é preciso ir aí, porque a lei do quadrado ela própria não é vacuamente verdadeira. Portanto, a ideia é que os defensores da tese da subsunção podem manter as duas e manter a lei do quadrado como metafisicamente necessária, argumentando que é vacuamente verdadeira num universo governado pela lei do cubo, onde há os corpos e as massas. O meu ponto é que se os princípios aristotélicos são defendidos por toda a gente aqui neste debate, forem aceites, a lei do quadrado ela própria é metafisicamente contingente, uma vez que não é verdadeira no mundo governado pela lei do cubo. Se não é verdadeira, não é vacuamente verdadeira. E há pelo menos um mundo no qual ela não é verdadeira. E pela definição de Leibniz tradicional é metafisicamente contingente. É contingente. Essa é que era, mas a intuição é essa. A intuição é... Eu aceito, que de facto também aceita a intuição de reformular o vocabulário, não formular a lei do cubo em termos de corpos e massas. É um bocado batota isso. E, portanto, reformular, introduzir categorias não naturais, não alienígenas. Fora. Usa-se a palavra escorpo e massa. Aliás, o exemplo de escorpo é com S. Ali apareceu com S. SCH. Vem do argumento críptico em Naming and Necessity, quando o acusam de usar uma noção muito purificada de identidade. Ele argumenta da seguinte, bem, então vamos pensar, então esqueçam a identidade. A palavra que nós usamos é idêntico, é o mesmo, etc. Vamos falar em semi-identidade. E introduz uma relação estipulativamente como governada por certos princípios. E, portanto, massa vem de semi-identidade, vem do exemplo do Naming and Necessity. Essa é basicamente a motivação histórica para introduzir estes exemplos de corpo e massa. Mas podia ser qualquer que quiserem, quer dizer. Podia ser corpo com capa. Ou com um bocadinho de cauda. Em vez de massa, taça, com T. Eu queria refletir um pouco sobre a metafísica tradicional. Então, as proposições Deus existe, a imortalidade da alma e a infinitude do universo. São as do Kant, não é? Que ele criticou como sendo pertencente à metafísica tradicional. Qual é a avaliação da metafísica contemporânea a respeito dessas proposições? E, em segundo lugar, pela exposição que você fez sobre as proposições metafísicas, me pareceu difícil encontrar um argumento convincente para sustentar a validade dessas proposições. Eu me pergunto até que ponto nós, seres, que podem existir outros seres, e mesmo que não existam outros seres, essas verdades metafísicas, elas seriam
Não, essas proposições metafísicas seriam verdadeiras. Então, a minha pergunta é, elas não são completamente vagas apenas por uma intuição, um querer humano, que nós falamos delas? Eu acho que há dois sentidos de proposição metafísica. Um é no primeiro sentido, de Deus existe, o universo é finito, a alma é imortal. Proposições de um elevado grau de generalidade. Mas essas não foram as que são discutidas aqui. Sim. Discutidas aqui são coisas do género, nenhum solteiro é casado, a água é H2O, o ouro tem... Portanto, são proposições metafísicas num sentido muito mais corrente metafísico. E eu estou a responder primeiro à sua segunda pergunta, depois vou à primeira. E, portanto, neste sentido eu não vejo nenhum problema. Eu veria, de facto, problema se tratasse de proposições metafísicas no primeiro sentido, mas não são. Não sei se isso responde àquilo que queria. Em relação ao primeiro, eu não sei qual é o estado... portanto, em relação ao primeiro, qual é a avaliação feita na metafísica contemporânea daquelas proposições do género Deus existe, a alma é imortal, o universo é eterno? Infinitude. É infinitude. Eu só sei qual é o estado da discussão em relação a Deus existe, por acaso sei. A proposição está em aberto. Ainda, por exemplo, se descobriu há pouco tempo que o lógico, o Kurt Gödel, a pessoa que demonstrou a incompletude da aritmética formal e a completude da lógica de primeira ordem, fez muitas descobertas, tem um argumento modal a favor da existência de Deus. Muito complicado. Que, aliás, o professor Nelson Gomes, de Brasília, da Universidade Federal Nacional de Brasília, tem um artigo recente com uma reconstrução desse argumento. E, portanto, a disputa continua. Quer dizer, de maneira nenhuma, há muitos metafísicos de trabalhar contemporaneamente. Alvin Plantinga, por exemplo, também tem uma reconstrução do argumento ontológico de Santo Anselmo a favor da existência de Deus. E, portanto, a disputa continua, não é um caso encerrado, e continua mesmo usando utensílios que são da lógica moderna mais recente, que é à qual a metafísica recorre. Quer dizer, a lógica não resolve problemas, mas clarifica as teses, etc. E, portanto, aí posso-lhe dizer que a metafísica contemporânea, feita muito inspirada na teoria da modalidade, que é praticamente isto que nós vimos aqui, tem alguma coisa a dizer sobre isso. Agora, sobre as outras, não sei. O universo, se é infinito ou finito, eu acho que é uma coisa que... Isso fazia parte da cosmologia racional antiga, não é? É uma coisa, eu tenho dúvida se isso é uma posição decidível pela filosofia ou pela física, astrofísica, etc. Deus existe, eu acho que é uma discussão de teologia racional filosófica, pura. Mesmo os argumentos, há muitos argumentos hoje em dia baseados, por exemplo, na inferência para a melhor explicação, etc. Mesmo esses são de tipo puramente filosófico. Mas proposição acerca da finitude ou infinitude do universo, eu não sei se não é a astrofísica a dar uma resposta. Não sei se o problema é mais filosófico hoje. Em relação à imortalidade da alma, tenho pouca informação. Mas talvez haja alguém que tenha mais informação que eu aqui. Nós teríamos tempo para uma última pergunta, se houver. Eu também não tenho a dizer se entendi muito bem as minhas coisas, mas... Num outro mundo. Nesse outro mundo, ela também não seria naturalmente contingente, já que ela seria verdade necessária aqui e não lá. E daí não voltaria para o mesmo lugar. Não, é uma verdade, está lá. Existe um outro mundo, onde essa verdade é contingente, já que ela não é verdade lá, ela é verdade aqui. Metafisicamente. Então, metafisicamente contingente significa que é verdadeira, mas poderia ser falsa. Poderia ser falsa. Poderia ser falsa quer dizer que há pelo menos uma situação contrafactual, um mundo possível, onde a proposição é falsa. Tá. E naturalmente, ela também nesse mundo... Naturalmente necessária.
O que é que seria uma opção naturalmente contingente? É a sua pergunta. Seria uma posição Nesse mundo não poderia ser. Seria uma opção que era verdadeira, tal como as coisas são, não é? Que ela poderia ser contingente. Mas que era falsa em pelo menos um mundo governado pelas mesmas leis da natureza do que o nosso. Governado pelas mesmas. Tem essa restrição, não pode ir aos outros. Tem que ir só àquele conjunto de mundos que são regidos pela mesma ciência do que o nosso, basicamente. Um exemplo de uma opção naturalmente contingente é eu estou aqui agora. Há pelo menos um mundo possível onde eu não vim para São Leopoldo. Fiquei em Curitiba, que era onde eu estava. Não vim. O Adriano não me convidou, portanto eu não vim para cá fazer palestra nenhuma. Mas esse mundo possível, entre aspas, é governado, tanto quanto sabemos, pelas mesmas leis da natureza do que o nosso. Tem aviões e não sei o que, é exatamente a mesma coisa. Pela mesma física. E, portanto, isso é um exemplo de uma verdade. Eu estou aqui agora, não é? Sim. Mas poderia não ter estado, mas é uma verdade naturalmente contingente. Não é naturalmente necessário. Se me permite, como eu comecei a fazer as perguntas, então, mas exatamente o seu último ponto, a sua contribuição seria possível contra-argumentar a tese da subsunção sem recorrer ao exemplo um pouco bizarro do Wittgenstein. Eu não entendi qual é bem a vantagem que você conseguiu, porque na verdade, ao usar o exemplo do quadrado e do cubo, você só não precisou falar do Schimassa e do Chicor, mas precisou falar no mundo exatamente. Sim, W. Exato. Qual foi exatamente o ganho que... O ganho é o seguinte, vindicar a posição intuitiva que as leis da natureza tradicional que são contingentes. É a lei do quadrado, que é naturalmente necessária e metafisicamente contingente, não é uma proposição do género, não acho massa. Você precisa do exemplo, mas não precisa... Não. O que se aceita é a ideia de que aquele mundo, é essa intuição, eu não sei quem é ali, é essa intuição de que aquele mundo é melhor descrito usando conceitos que não são os nossos. E, portanto, esse é um mundo governado pela lei do cubo, onde não há corpos, há corpos, onde não há massa, há massa, onde não há distâncias, há distâncias, etc. Tudo isso. Portanto, aceitar isso, não é? Mas não pôr de pé esse exemplo, de maneira a extrair uma proposição, não há massa, que é metafísica, que é naturalmente necessária, mas metafisicamente contingente, como Wittgenstein faz, uma vez que o próprio exemplo tradicional da lei da natureza, da lei da atração gravítica, serve bem... A proposição... Exatamente. É a proposição ela própria. Portanto, a ideia é... Há um consenso em filosofia da ciência que as leis da natureza, pelo menos algumas, são contingentes. Há quase um consenso. Quer dizer, há pessoas Shoemaker, mas a maioria dos filósofos da ciência e a maioria dos físicos, etc., estão inclinados a ver as suas próprias verdades que eles descobrem como contingentes. Como contingentes no sentido... Seria possível imaginar um universo onde estas coisas não ocorressem, onde os fenómenos ocorressem regidos por outras leis. E, portanto, a ideia é salvar esta intuição, escolhendo as proposições tradicionais como contra-exemplos à tese da subsunção, sem precisar de proposições como de não acho máximo. É basicamente essa a ideia. Ganha-se alguma coisa, de facto. É isso? Bom, muito obrigado, então. Nada, o prazer foi meu. Pela sua conferência. Pesado. Não, foi bem interessante.